Bom, meu nome é Fabrício da Maia e eu vou falar um pouquinho sobre a gravidez múltipla de gêmeos. Os gêmeos bitivelinos são dizigóticos ou multivelinos, ou seja, são formados a partir de dois óvulos. Nesse caso, são produzidos dois ovocitos e os dois são fecundados, formando assim dois embriões, quase sempre formados em placentas diferentes e que não dividem o mesmo saco aminoático. Os gêmeos fraternos não se assemelham muito entre si. Podem ter ou não o mesmo fator sanguíneo e podem ser do mesmo sexo, ou não. Também são conhecidos como gêmeos diferentes. Na verdade, são dois irmãos comuns que tiveram gestação coincidente, irmãos nascidos da mesma gravidez e desenvolvidos a partir de dois óvulos que foram liberados do ovário simultaneamente e fertilizados na mesma relação sexual. Porém, podem ser concebidos de cápulas distintas, mas aquela mesma ovulação dupla. Podem ter ou não do mesmo sexo e se diferenciam tanto fisicamente como em sua constituição genética e possuem duas placentas e duas membranas independentes e bem diferenciadas. Bom, vou falar um pouquinho agora dos gêmeos monozigóticos, que é quando o óvulo é produzido e fecundado por um só espermatozoide, ele se divide em duas culturas de células completas, que se dá origem aos gêmeos idênticos, ou monozigóticos ou univitelinos. Eles sempre possuem o mesmo sexo. Os gêmeos idênticos têm o mesmo genoma e são clones um do outro. Apenas 1/3 das gestações são de gêmeos univitelinos, porque a gestação é difícil pelo fato de apenas 10 a 15% dos gêmeos idênticos terem placentas diferentes e geralmente possuem a mesma placenta. Bom, falando um pouquinho agora sobre os gêmeos chifopagos ou siameses. Bom, os gêmeos chifópagos ou siameses são monozigóticos, ou seja, formados a partir do mesmo zigoto. Porém, nesse caso, o disco embrionário não chega a se dividir por completo, produzindo gêmeos que estarão ligados por uma parte do corpo ou têm uma parte do corpo em comum aos dois. O embrião do gêmeo chifópago é então constituído de apenas uma massa celular, sendo desenvolvido na mesma placenta, com o mesmo saco aminoático. Olá pessoal, meu nome é Vinícius e eu vou trazer aqui para vocês hoje as características da gravidez múltipla. A gravidez múltipla ela se origina da gestação de mais de um feto ao mesmo tempo e ela pode ocorrer por dois motivos. Pela liberação de mais de um óvulo, que se chama gravidez dizigótica, ou pela divisão de um único óvulo, que se chama gravidez monozigótica. E qual a diferença entre elas? A diferença é que na gravidez dizigóticas é o resultado da fertilização de dois óvulos diferentes por dois espermatozoides diferentes. Os gêmeos são geneticamente semelhantes, dividindo 50% do material genético. Já a gravidez monozigótica, ela já é o contrário mesmo. Ela resulta da fertilização de um único óvulo por um único espermatozoide. Os gêmeos são idênticos, tá? E eles compartilham 100% do material genético. Beleza? Continuando, tem o curioso caso dos gêmeos chifópagos. O que é isso, gêmeos chifópagos? É o resultado da divisão incompleta de um único embrião em desenvolvimento, existindo a conexão física de dois corpos. Ou seja, é aqueles casos em que as crianças nascem juntas, né? E variando por onde essa conexão acontece, seja no tórax, seja no abdômen, seja na região craniana, o que vai dificultar a vida ou a cirurgia de separação é se esses gêmeos eles compartilham órgãos vitais. Por exemplo, um só coração e por aí vai. E isso também afeta, né, na criação de modo geral. Caso haja a separação, pode ter inúmeros riscos na hora da cirurgia, no pós também, e fora a questão psicológica e social de convivência. Beleza, pessoal? Isso que eu queria trazer para vocês. Espero que isso tenha sido claro, espero que tenha sanado as dúvidas nesse quesito. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades
sobre a gestação múltipla. A primeira curiosidade é a prevalência. No Brasil, um levantamento realizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como DataSUS, em 2020, ele mostrou que as gestações únicas correspondem a 97,7% dos casos, as duplas a 2,1% dos casos, as triplas ou mais a 0,05% dos casos. Outra curiosidade são os riscos. Uma gestação múltipla aumenta o risco de diversas condições tanto para o feto quanto para a mãe. Entre os riscos mais comuns para os bebês está a prematuridade e todas as complicações que a prematuridade leva a ter. Em cerca de 60% dessas gestações, os bebês eles nascem antes do tempo. As movimentações dos bebês também é outra curiosidade. Apesar de a movimentação dos bebês ser a mesma em gestações de apenas um feto ou de múltiplos, a mãe, a grávida, com mais de uma barriga, ela sente o aumento do útero e os movimentos antes, especialmente se forem trigêmeos ou mais. Os gêmeos eles podem ter pais diferentes também. Isso pode acontecer quando a mulher ovula mais de um óvulo e eles são fecundados por espermatozoides de homens diferentes. Meu nome é Danilo Alves, sou acadêmico de fisioterapia e vou falar sobre um pouco da relação dos gêmeos com a embriologia e a fisioterapia. Bom, como dito no vídeo anteriormente, os gêmeos podem ser classificados tanto como monozigóticos como dizigóticos. E na fisioterapia, o tratamento com esses gêmeos, nós, fisioterapeutas, temos um papel fundamental nesse processo. E eu não estou falando da promoção, da prevenção ou da reabilitação deles, e sim do processo de individualização de cada um deles. Ainda hoje, há uma cultura de criar os gêmeos de maneiras iguais, vestir sempre a mesma roupa, de darem os mesmos brinquedos, fazer sempre as mesmas coisas. E há estudos que comprovam que temos que criar os gêmeos de maneiras diferentes para que eles possam criar a sua própria identidade. E nós, fisioterapeutas e profissionais da área da saúde, temos um papel importante nesse processo, de trazer tanto a autonomia, qualidade de vida, como a identidade desses pacientes, desses gêmeos. Há também os casos dos gêmeos siameses, onde nós fisioterapeutas temos um papel crucial no processo de trazer qualidade de vida e autonomia a esses indivíduos. Então, com a embriologia, que fornece o contexto desde biológico e genético para nós, fisioterapeutas e profissionais da área da saúde, a gente pode ter maior consciência do que fazer nas nossas ações terapêuticas para atender às necessidades desses indivíduos. E apesar de serem gêmeos, temos que ter consciente que cada indivíduo tem o seu processo e ritmo de desenvolvimento diferente. Então, precisamos formular fórmulas e estratégias diferentes para cada um deles. Então, para isso, é importante nós, da área da saúde, entender a embriologia, já que ela é a base do desenvolvimento pessoal. Um dos exemplos é o sistema nervoso, construído logo nas primeiras semanas da gravidez. Então, com a embriologia, pode nos informar o que é a falta e o que ocorreu de perda no desenvolvimento dessa pessoa.